O estoicismo é uma escola filosófica que surgiu na Grécia Antiga e que enfatiza a importância da razão, da virtude e da aceitação. Os estoicos acreditavam que as palavras têm um poder enorme sobre nossos pensamentos, emoções e ações. Junte-se a nós na jornada estoica. Inscreva-se agora no nosso canal para abraçar a sabedoria e a paz interior. Sêneca sobre a sabedoria das palavras. O filósofo estoico Sêneca acreditava que as palavras têm o poder de moldar nosso caráter e nosso destino. Ele nos lembra que a escolha cuidadosa de nossas palavras pode nos guiar para a sabedoria e a virtude. Epicteto sobre o controle sobre as palavras. Epicteto ensina que só temos controle sobre nossas próprias palavras e ações. Ele nos alerta para não nos preocuparmos com o que os outros dizem, mas sim com a maneira como escolhemos responder com sabedoria e serenidade. Marco Aurélio sobre a reflexão. Antes da palavra, o imperador filósofo Marco Aurélio enfatiza a importância da reflexão antes de falar. Ele nos recorda que a impulsividade nas palavras muitas vezes leva a conflitos e arrependimentos, e que a ponderação é uma virtude. Sêneca sobre o poder das palavras para o bem e o mal. Sêneca nos adverte que as palavras podem ser tanto uma fonte de cura quanto de ferida. Ele nos lembra que devemos usá-las com responsabilidade, pois podem afetar profundamente a vida dos outros e a nossa. Epicteto sobre a ligação entre palavras e pensamentos. Epicteto observa que as palavras muitas vezes refletem os pensamentos. Ele nos encoraja a prestar atenção às nossas palavras, pois elas podem revelar nosso estado interior e nos ajudar a melhorar nosso caráter. Marco Aurélio sobre a habilidade de escolher palavras com intenção. Marco Aurélio nos lembra que podemos escolher nossas palavras com intenção. Ele nos incentiva a usar as palavras para inspirar, elevar e ensinar, em vez de para prejudicar ou inflamar conflitos. Sêneca sobre o poder do silêncio. Sêneca reconhece que o silêncio é uma forma poderosa de comunicação. Ele nos aconselha a usar o silêncio quando as palavras não são necessárias e a praticar a moderação verbal. Epicteto sobre o desapego das críticas. Epicteto nos lembra que as críticas dos outros não devem abalar nossa paz interior. Ele nos ensina a não nos apegarmos às palavras destrutivas, mas sim a focar em nosso próprio desenvolvimento. Marco Aurélio sobre a transitoriedade das palavras. Marco Aurélio nos recorda que as palavras são efêmeras e passageiras. Ele nos incentiva a não nos apegarmos demais a elas, pois como todas as coisas, elas são passageiras. Sêneca sobre a virtude nas palavras. Sêneca enfatiza que a virtude deve ser refletida em nossas palavras. Ele nos lembra que palavras gentis, honestas e sábias são uma expressão de nosso caráter virtuoso. A palavra é uma ferramenta que pode ser usada para o bem ou para o mal, dependendo de como a usamos. Podemos usar a palavra para expressar nossos pensamentos, sentimentos, opiniões e conhecimentos, mas também para mentir, enganar, ofender e manipular. Por isso, devemos ser cuidadosos com o que dizemos e como dizemos, buscando sempre a verdade, a clareza, a honestidade e a gentileza. Como disse Marco Aurélio, não digas nada que não seja útil ou necessário. A palavra também tem um poder sobre nós mesmos, pois influencia nossa forma de pensar e de sentir. Podemos usar a palavra para nos motivar, nos inspirar, nos educar e nos melhorar, mas também para nos desanimar, nos criticar, nos confundir e nos prejudicar. Por isso devemos ser seletivos com o que ouvimos e lemos, procurando sempre fontes confiáveis, sábias e benéficas. Como disse Epicteto, não deixes entrar em tua alma qualquer coisa que não possas controlar. A palavra é uma expressão da nossa mente, mas não é a mesma coisa que a nossa mente. Podemos dizer algo que não pensamos ou que não sentimos, ou podemos deixar de dizer algo que pensamos ou que sentimos. Por isso, devemos estar atentos à congruência entre nossa palavra e nossa mente, evitando a hipocrisia, a falsidade e a omissão. Como disse Sêneca, não há nada mais vergonhoso do que fingir ser o que não se é. A palavra é uma forma de comunicação com os outros, mas não é a única nem a mais importante. Podemos comunicar muito mais com nossas ações, nossas atitudes, nossos gestos e nossos olhares do que com nossas palavras. Por isso devemos dar mais valor ao que fazemos do que ao que dizemos, mostrando com exemplos o que somos e o que queremos. Como disse Epicteto, não expliques tua filosofia, encarna-a. A palavra é um meio para alcançar um fim.
mas não é um fim em si mesma. Podemos usar a palavra para aprender, para ensinar, para persuadir, para convencer, para elogiar, para criticar, para questionar, para responder, mas não devemos nos apegar à palavra como se fosse um tesouro ou um troféu. Por isso devemos usar a palavra com moderação e humildade, sabendo quando falar e quando calar. Como disse Sêneca, aquele que fala muito erra muito. A palavra é uma manifestação da nossa liberdade, mas também da nossa responsabilidade. Podemos dizer o que quisermos, mas devemos arcar com as consequências do que dizemos. Podemos ofender alguém com uma palavra, mas também podemos pedir desculpas com outra. Podemos prometer algo com uma palavra, mas também podemos cumprir ou quebrar essa promessa com outra. Por isso, devemos usar a palavra com consciência e coerência, respeitando os outros e a nós mesmos. Como disse Marco Aurélio, dize apenas o que for conforme a lei da reta razão. A palavra é uma representação da realidade, mas não é a realidade em si mesma. Podemos usar a palavra para descrever o que vemos, o que ouvimos, o que sentimos, o que imaginamos, mas não podemos capturar toda a complexidade e a riqueza da realidade com a palavra. Por isso devemos usar a palavra com precisão e simplicidade, evitando as distorções, as exagerações e as fantasias. Como disse Epicteto, não te deixes levar pelas aparências. Vê bem o que são as coisas por dentro. A palavra é uma criação humana, mas não é imutável nem perfeita. Podemos usar a palavra para expressar nossas ideias, nossas crenças, nossas teorias, nossas doutrinas. Mas não podemos afirmar que a palavra é a verdade absoluta nem a última palavra. Por isso, devemos usar a palavra com flexibilidade e abertura, aceitando as mudanças, as correções e as críticas. Como disse Sêneca, não é sábio o que pensa que sabe tudo, mas o que sabe que nada sabe. A palavra é uma fonte de prazer, mas também de sofrimento. Podemos usar a palavra para nos divertir, para nos alegrar, para nos emocionar, para nos apaixonar. Mas também podemos usar a palavra para nos entristecer, para nos irritar, para nos angustiar, para nos odiar. Por isso, devemos usar a palavra com equilíbrio e serenidade, evitando os extremos, as paixões e as emoções descontroladas. Como disse Marco Aurélio, não te perturbes com o que te dizem, deixa que falem. A palavra é uma parte da nossa vida, mas não é toda a nossa vida. Podemos usar a palavra para viver melhor, para nos relacionar melhor, para nos conhecer melhor, mas não podemos reduzir a nossa vida à palavra. Por isso devemos usar a palavra com sabedoria e harmonia, integrando-a com as outras dimensões da nossa existência. O corpo, a alma, o espírito. Como disse Sêneca, a vida feliz consiste em ter uma alma nobre e forte. No coração do estoicismo reside uma profunda compreensão do poder das palavras. Sêneca, o filósofo estoico, acreditava que nossas palavras têm o poder de moldar nosso caráter e nosso destino. Ele nos lembrava que a escolha cuidadosa de nossas palavras pode nos guiar para a sabedoria e a virtude. No entanto, essa sabedoria vai além da mera escolha de palavras. Envolve também a consciência do controle que temos sobre elas. Epicteto, outro renomado estoico, ensinou que só temos controle sobre nossas próprias palavras e ações. Ele nos alertou para não nos preocuparmos com o que os outros dizem, mas sim com a maneira como escolhemos responder com sabedoria e serenidade. Marco Aurélio, o imperador filósofo, levou essa reflexão um passo adiante ao enfatizar a importância da reflexão antes de falar. Ele nos recordava que a impulsividade nas palavras muitas vezes leva a conflitos e arrependimentos, e que a ponderação é uma virtude. Essa ponderação também se estende à ligação entre palavras e pensamentos. Epicteto observou que as palavras frequentemente refletem os pensamentos e nos incentivou a prestar atenção a elas, pois podem revelar nosso estado interior e nos ajudar a melhorar nosso caráter. Sêneca, por sua vez, advertiu que as palavras podem ser tanto uma fonte de cura quanto de ferida. Ele nos lembrou que devemos usá-las com responsabilidade, pois podem afetar profundamente a vida dos outros e a nossa. Marco Aurélio acrescentou que podemos escolher nossas palavras com intenção, usando-as para inspirar, elevar e ensinar em vez de prejudicar ou inflamar conflitos. Em muitos casos, o poder do silêncio é subestimado. Sêneca reconheceu que o silêncio é uma forma poderosa de comunicação,
e nos aconselhou a usá-lo quando as palavras não são necessárias, praticando assim a moderação verbal. Em um mundo onde as críticas são frequentes, Epicteto nos lembrou que não devemos permitir que as palavras destrutivas dos outros abalem nossa paz interior. Devemos ser desapegados das críticas e focar em nosso próprio desenvolvimento e virtude. Marco Aurélio acrescentou uma perspectiva mais ampla, lembrando-nos de que as palavras são efêmeras e passageiras, como todas as coisas na vida. Não devemos nos apegar demais a elas, mas sim mantê-las em equilíbrio. Finalmente, Sêneca enfatizou que a virtude deve ser refletida em nossas palavras. Palavras gentis, honestas e sábias são uma expressão de nosso caráter virtuoso. Assim, o estoicismo nos ensina que nossas palavras têm o poder de influenciar não apenas os outros, mas também a nós mesmos. Elas são uma extensão de nossa ética e moral, e, portanto, devemos usá-las com responsabilidade e consideração. Em resumo, as lições poderosas do estoicismo sobre o poder das palavras nos lembram da importância de cultivar a sabedoria em nossa comunicação. Devemos exercitar o controle sobre nossas palavras, escolhendo-as com cuidado e evitando impulsividade. Reflexão antes de falar, moderação verbal e a compreensão da ligação entre palavras e pensamentos são elementos cruciais desse processo. Além disso, o estoicismo nos lembra que as palavras podem ser usadas para construir ou destruir, e devemos sempre buscar a virtude em nossa comunicação. As críticas e palavras negativas dos outros não devem abalar nossa serenidade, pois somos responsáveis por nossas próprias ações e reações. O silêncio, quando apropriado, também é uma ferramenta poderosa na comunicação. E, finalmente, devemos lembrar que as palavras, como todas as coisas na vida, são passageiras, e nosso apego a elas deve ser moderado. Assim, ao incorporar essas lições do estoicismo em nossa vida diária, podemos não apenas melhorar nossa comunicação, mas também cultivar uma existência mais virtuosa e significativa. As palavras que escolhemos expressam não apenas o que queremos dizer, mas também quem somos e quem aspiramos ser. Portanto, que nossas palavras sejam guias para a virtude, a sabedoria e a serenidade em nosso caminho estoico em busca da excelência moral.